Paz do Senhor a todos. Nessa tarde, onde Deus preparou mais um dia para cada um de nós. E vou deixar uma palavra aqui na meditação dos irmãos, que se encontra em Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E esse era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apresentou-se e desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E havendo Zaqueu, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nessa palavra aqui, dessa tarde para nós, vai falar de um homem que é chamado Zaqueu. E ele, como diz a Bíblia aqui, ele era publicano, cobrador de imposto, odiado pelas pessoas. Todos odiavam os publicanos que trabalhavam para Roma. E eles eram judeus. Ele era judeu, no caso aqui. Então é como se fosse uma traição, porque Roma cobrava impostos além do que permitia a lei. Então é como se escravizasse o povo, judeu. E é como se fosse um traidor. Eles eram odiados, Os publicanos eram odiados pelos judeus. E ele ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar. E talvez no coração de Zaqueu ele sentiu que ele queria somente ver quem era Jesus, E na curiosidade de Zaqueu sobe numa árvore chamada uma figueira brava. Ele era, como diz aqui, de pequena estatura. Ele sobe na árvore para ver quem era Jesus. E quando ele sobe, Jesus viu Zaqueu, E quando Jesus olha para Zaqueu, Jesus fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E aquele convite, aquela ordem que Jesus deu para Zaqueu, talvez fosse o que Zaqueu estava esperando. Talvez dentro do coração de Zaqueu ele mesmo se sentia indigno de ser servo de Jesus, de andar com Jesus, porque ele havia feito muita coisa errada. Mas Jesus não olha para Zaqueu com esses olhos. Jesus olhou para Zaqueu com um olhar de amor e misericórdia. E muitas das vezes as pessoas olham para nós com um olhar diferente, Muitas pessoas olham. Muitas pessoas olham um pecador e separa quem é digno da graça de Deus e quem não é. E a gente vê muitas coisas assim, a gente vê muito isso hoje em dia, Uma vez eu ouvi uma pessoa falando: poxa, fulano não bebe, não fuma, não cheira, não faz nada de errado, ele pode ser crente, Mas eu falei assim: não. Jesus, como diz aqui, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio para todos, porque todos nós somos pecadores, indignos da graça do Senhor. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, quando Jesus faz esse convite a Zaqueu, Zaqueu viu que ele precisava mudar de direção, e ele toma uma posição diante de Deus, Ele fala assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Jesus, ele demonstrou para Jesus que ele havia se arrependido e que ele estava disposto à mudança. Então, a partir desse momento, Jesus falou assim: hoje veio salvação a essa casa, porque Zaqueu tomou uma atitude, tomou uma posição de mudança. Então, o Senhor, ele busca essas pessoas que, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante das suas fraquezas, diante dos seus erros, tome uma posição de mudança, Zaqueu, ele tomou uma posição de mudança.
e houve, né, o arrependimento. E a partir daquele momento, Jesus entrou na casa de Zaqueu, né? E ali muitas pessoas criticaram, falaram assim, será que ele não sabe quem é ele? Muitas pessoas criticaram, a multidão que estava em volta de Jesus criticava porque Jesus tinha escolhido um homem pecador, né, para passar aquele momento naquela tarde. Ele ia se hospedar na casa de um homem pecador. E isso para ele foi, para Zaqueu foi uma coisa maravilhosa, mas para muitos não foi. Então, o encontro que nós temos que ter com o Senhor, independente do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer, né? O importante é que Deus entre na nossa casa, na nossa vida, transforme-nos, independente do que os outros vão pensar, né? Independente de qualquer coisa. Zaqueu, Deus deu uma oportunidade para Zaqueu. Talvez Zaqueu tivesse pensado assim, será que o Senhor me vê? Será que Jesus olha para mim? E ele, naquele momento, ele subiu naquela figueira, sem nem imaginar que Jesus iria fazer esse convite para ele, né? Ele não sabia que seria aquele dia que ele teria esse encontro, mas ele queria ver quem era Jesus. E Jesus viu Zaqueu antes mesmo de Zaqueu ver Jesus. Então, né, essa palavra que eu tenho para deixar para nós nessa tarde, uma pequena palavra de reflexão. Que o Senhor, antes mesmo de nós olharmos para o Senhor nos olha e nos vê com um olhar de amor e misericórdia. Um olhar diferente com que as pessoas nos veem, né? As pessoas olham pelo que está do lado de fora, Deus nos olha pelo nosso interior. O Senhor trabalha no nosso interior. Então, Jesus olha o nosso coração, a nossa vida, e as pessoas nos olham muitas das vezes por aquilo que a gente tem, pelas nossas condições financeiras, pelo nosso modo de andar, nosso modo de falar, nosso modo de vestir. E assim nós somos taxados como as pessoas nos veem. Mas Jesus nos vê de uma forma totalmente diferente. O Senhor olha para o nosso coração. Naquele momento que Zaqueu teve aquele encontro, ele teve também uma mudança. E Jesus fala para ele, hoje veio salvação a essa casa. Então, a salvação entrou na vida de Zaqueu quando Jesus olhou para Zaqueu e Zaqueu teve a curiosidade de ver quem era Jesus. Amém? Essa palavra que tem para deixar para os irmãos. Agradeço, uma boa tarde.